Bom, boa tarde a todos. Nesse finalzinho aí de congresso, espero poder... primeiro, eu queria agradecer o convite da SOCESP para falar um pouquinho sobre nefrologia dentro de um congresso tão importante e poder mostrar para vocês a visão do nefrologista sobre esses pacientes com uma doença cardíaca avançada e que muitas vezes vão acabar no nosso consultório, vão acabar na nossa interconsulta, porque vão evoluir com algum grau de disfunção renal. Bom, eu trouxe, quando a gente fala de disfunção cardíaca e disfunção renal, a gente encontra relatos na literatura que datam desde o início do século XIX. Esse artigo, por exemplo, é um artigo que vai avaliar autópsias de pacientes e eles encontraram alterações de hipertrofia cardíaca e de parênquima renal em pacientes, mostrando a coexistência das duas doenças. Quando a gente olha os dados epidemiológicos atuais, fica fácil entender como isso é importante. A gente tem uma epidemia de doença renal crônica hoje no mundo, e quando a gente olha os pacientes com insuficiência cardíaca, a gente vai encontrar que cerca de 40% a 50% deles vão ter em algum momento algum grau de disfunção renal. E aí, você já parou para pensar sobre isso? Esse paciente vai estar no consultório de vocês, em algum momento da prática clínica, vocês vão se deparar com pacientes com disfunção renal, e é importante estar alerta para saber como conduzi-los. Bom, quando a gente fala de disfunção cardíaca e disfunção renal, a gente dá o nome de síndrome cardiorrenal. Apesar de relatos na literatura desde o século XIX, somente no início do século XXI a gente conseguiu ter uma definição e que fala da relação entre o coração e rim, onde uma alteração de um vai levar à alteração do outro de uma forma crônica ou aguda. Para a gente conseguir contextualizar um pouco na aula, eu vou falar principalmente da síndrome cardiorrenal tipo 1, quando a gente tem uma alteração aguda do coração, levando a uma alteração aguda da função renal, e da síndrome cardiorrenal tipo 2, onde a gente tem uma alteração crônica da função cardíaca, levando a uma alteração crônica da função renal. Bom, não é novidade para vocês, e principalmente depois dessas aulas, que a mortalidade no paciente com insuficiência cardíaca é muito alta. A gente tem, uma classe funcional 4, uma sobrevida em um ano de 5% a 15%. E quando a gente sobrepõe isso a uma disfunção renal, a gente vai ter uma piora, uma diminuição da sobrevida. Eu peço licença aos colegas paliativistas para mostrar um gráfico que é bem da prática clínica deles, mostrando como é a evolução da funcionalidade dos pacientes com disfunção cardíaca. Então, a gente tem, um paciente com uma doença neoplásica, por exemplo, a gente vai ter uma funcionalidade linear ao longo do tempo, com uma piora muito importante no final de vida. Mas quando a gente pensa em disfunção orgânica, tanto disfunção renal quanto disfunção cardíaca, a gente vai ter esse gráfico do meio, que mostra uma quedas da funcionalidade, que existe a possibilidade de uma melhora, mas o paciente nunca vai voltar a ser o que ele era antes. E isso vai evoluindo ao longo do tempo. E é importante a gente entender como se comporta essa disfunção orgânica para a gente saber em que momento de vida está o nosso paciente, no momento que a gente avalia se esse paciente é ou não candidato à terapia dialítica. Então, em termos práticos, eu vou começar falando da síndrome cardiorrenal tipo 2, que é onde a gente teria a oportunidade de fazer um manejo ambulatorial desses pacientes. Então, voltando a pergunta para vocês, você já conversou com seu paciente sobre isso? Você já falou para ele que existe uma grande chance dele evoluir com uma disfunção renal? Você monitoriza seu paciente em relação à progressão da doença renal? E agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a nefrologia, porque nos últimos anos a gente tem um monte de drogas novas que vão evoluir, que vão melhorar a evolução da doença renal e doença cardíaca, então a gente precisa monitorizar não só com a creatinina, mas com a albuminúria, a gente precisa estar atento ao nosso paciente. E se você já discutiu com ele sobre o papel da diálise no manejo da síndrome cardiorrenal? Quais são os pontos de atenção quando a gente está diante desse paciente? Em caso de evolução para a doença renal crônica, esse paciente aceitaria dialisar? Isso a gente tem que lembrar qual é a meta da terapia dialítica. A gente tem que melhorar sintomas e qualidade de vida. Então, o paciente precisa entender qual é o papel da diálise na evolução da doença dele e quais são os benefícios. Mas a diálise não é um mar de rosas. A diálise traz um monte de efeitos colaterais e traz mal-estar, principalmente pacientes que não têm bomba.
Esse paciente não tem coração, você vai ligar esse paciente na máquina de diálise, ele pode passar muito mal. Então, o paciente precisa saber disso e precisa estar munido dessas informações para poder decidir o que ele quer. E se esse paciente decidir que não quer dialisar, quais são as metas de cuidado? Quais são os valores desse paciente? Quais são os valores daquela família? A gente precisa conhecer o nosso paciente. Se a gente está no consultório, a gente tem a oportunidade de conversar com ele e entender o que é importante. E se, de repente, esse paciente tem uma queda de funcionalidade, ele vai para o hospital com um gesto, e talvez ele se beneficie de uma diálise. Talvez para você faça sentido dialisar esse paciente, porque você sabe que, levando a uma descongestão, esse paciente possa recuperar um pouco de função renal. Mas será que isso é um valor para aquele paciente? O que ele gostaria que a gente fizesse? Então, é importante a gente discutir tudo isso para antever um momento para estar pronto para a hora que esse paciente piorar, para entender o que é importante para ele. E eu trouxe algumas ferramentas aqui que podem auxiliar a decisão disso. É importante a gente munir os pacientes de informar. O doutor Germano falou muito bem, o Daniel falou muito bem, a decisão é do paciente, mas o paciente só pode tomar essa decisão quando a gente dá informações para ele. Ele não sabe como é a evolução da doença renal crônica, ele não sabe qual é a evolução da insuficiência cardíaca. A gente tem uma postura muito paternalista, a gente tende a decidir pelo paciente, e a decisão não é nossa. A gente sabe a técnica, mas quem sabe o que é importante é ele. Então, pode ajudar a gente a colocar esse paciente nesse primeiro link aqui, é um link que vai avaliar qual é a chance desse paciente evoluir para a doença renal crônica em 5 anos. É importante o seu paciente saber disso, mas aqui tem uma ressalva que esse paciente, muitas vezes a gente indica diálise por congestão, por hipervolemia, e a creatinina deixa de ser um bom exame para a gente colocar numa conta. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Esse segundo link mostra uma calculadora que vai mostrar qual é a chance do seu paciente de morte em 6 a 1 ano, seu paciente com doença renal crônica, tanto a chance de morte quanto a chance de diálise. E a última calculadora, que é a Charlson Score Index, que vai mostrar qual é a sobrevida desse paciente em 5 anos. Depois que a gente vê esses números, a gente pode conversar melhor com o nosso paciente, a gente pode fornecer melhores informações para ele sobre a evolução da doença dele. Isso tudo porque a decisão tem que ser compartilhada. De novo, a gente tem a técnica, mas a vida é dele. Isso é uma ferramenta utilizada nos cuidados paliativos, que é o Share Approach, que a gente divide com o paciente. A gente traz o nosso paciente para o centro da conversa, mune os nossos pacientes das informações necessárias para que ele possa explorar as opções e comparar as opções terapêuticas. A gente pode falar para ele sobre diálise, sobre tratamento conservativo, sobre os métodos dialíticos disponíveis e o que cabe na vida dele. Entender quais são os valores do nosso paciente, quais são as preferências. Às vezes, pode parecer para você que não faz sentido um paciente dialisar, mas ele pode falar para você, mas doutor, eu quero dialisar porque eu quero ter uma sobrevida, eu quero viver um pouquinho mais para ver minha neta nascer. Eu quero ficar um pouquinho aqui porque eu tenho alguma meta de vida. Então, pode ser importante para esse paciente. Do outro lado, o paciente fala, não, ficar numa máquina de diálise não é não consigo me imaginar tendo que ir num centro de diálise 3 vezes por semana. A gente precisa chegar numa decisão conjunta com esse paciente. As decisões elas não são imutáveis, isso é importante também, mas a gente precisa chegar no que é mais lógico para esse paciente e depois rever isso junto com ele. E isso pode ser revisto quantas vezes forem necessários. Bom, uma vez que você indicou diálise para esse paciente, ou você decidiu pelo tratamento conservador, você precisa pensar quando você vai suspender. E quando que a gente suspende? Quando as metas que levaram o paciente a iniciar a diálise, elas não estão sendo alcançadas. Especialmente se a gente considerar dificuldades técnicas e logística. Muitas vezes os pacientes não toleram diálise. Mesmo que a gente faça diálise diária, mesmo que a gente faça diálise noturna, mesmo diálise peritoneal, eles não toleram. Às vezes a logística é muito complicada, ele mora longe do centro de diálise, para ele ir ao hospital é um fardo, isso principalmente quando a gente está falando de SUS, que torna a coisa bem mais complicada.
quando esse paciente evolui para choque cardiogênico, quando esse paciente fica cada vez mais frágil e ele sai da diálise cada vez mais cansado, ele fica a maior parte do tempo depois da diálise dormindo, então já não é mais um valor para ele continuar em diálise. Quando há um declínio cognitivo, aquele paciente não está mais ali, é um corpo. Quando existe uma piora da qualidade de vida, ou quando o paciente fala para você que ele não aguenta mais a terapia. É hora de rever o plano. E é importante que, na hora que a gente suspende a diálise, isso gera muito medo e insegurança, principalmente medo do abandono. Quando a gente fala de cuidados paliativos, quando a gente fala de suspensão de uma terapêutica, muitas vezes o paciente se sente abandonado, ele tem medo de que você não vai mais cuidar dele. Então, a gente precisa reafirmar que a gente vai estar lá do lado dele. A gente precisa fazer um plano individualizado de manejo medicamentoso dos sintomas. Esse paciente pode ter dispneia, esse paciente pode ter dor. Isso a gente precisa estar pronto para responder rapidamente quando ele tiver esses sintomas. Tem que manejar sintoma físico, mas tem que manejar sintoma emocional também, no controle de dor e sofrimento. O hospice pode ser uma ótima opção para esse paciente, onde ele vai ter acesso a medidas de cuidado, de conforto para essa dor, para essa dispneia. Envolver uma equipe multidisciplinar sempre que possível, isso vai ajudar o paciente, uma fisioterapia, uma psicóloga, o serviço social, eles ajudam nesse momento. E sempre assegure o suporte emocional e espiritual para o paciente e para a família, isso faz toda a diferença. Bom, mas vamos supor que esse paciente não é seu do consultório, você estava lá no pronto-socorro, você é o médico do sobreaviso da semana e chegou esse paciente no pronto-socorro. O que a gente faz? A gente sabe que até 60% dos pacientes que são hospitalizados por insuficiência cardíaca vão apresentar algum grau de disfunção renal e que 20% a 30% deles apresentam uma disfunção renal aguda. Como é que a gente maneja esse paciente? Quando é que a gente indica a diálise? Isso é o nosso dia a dia no hospital cardiológico como o INCOR. Então, a gente precisa ter algumas coisas em mente, porque uma coisa é certa, é muito mais fácil você não indicar do que você suspender a terapia. Mas isso tem muito mais a ver com como a gente lida com a situação do que com o paciente em si. Então, quando que é mais fácil? Quando é fácil indicar? Quando a gente tem uma perspectiva de que esse paciente vai melhorar. A gente sabe que a fisiopatologia da síndrome cardiorrenal tem a ver com congestão, a gente vai descongestionar esse paciente, a gente tem uma perspectiva que ele aumente a diurese, que ele melhore a performance cardíaca, tem uma possibilidade de alta da UTI, possivelmente até alta hospitalar, ou seja, um candidato a transplante e a diálise seja uma ponte. Quando a gente não sabe sobre o prognóstico desse paciente, a gente está conhecendo ele, talvez a gente pensar num tempo de diálise seja importante para a gente poder conhecê-lo melhor. E quando não há consenso familiar sobre a não realização de diálise. E aí a gente pode propor um trial. Mas aqui eu chamo a atenção que toda vez que a gente vai indicar diálise e a gente não sabe o que vai acontecer, é importante a gente ser claro e ter metas. Então a gente pode, junto com a equipe da UTI e junto com a família, decidir o que fazer. Então a gente pode decidir que a gente vai instituir uma terapia dialítica por um tempo determinado, geralmente são 72 horas por uma questão técnica do kit da diálise contínua, e ver quais são os nossos objetivos. Então, 72 horas eu espero que ele melhore a hemodinâmica, eu espero que ele melhore o nível de consciência. Então, eu vou manter essa terapia, mas se esse paciente não melhorar em 72 horas, eu vou suspender a diálise. Então, isso pode ser um bom jeito de lidar, mas isso a gente precisa estar de acordo, tanto com a equipe da UTI, quanto com a família. Às vezes, quando o paciente está em diálise, você fala para a família que você vai tirar a diálise, é como se você estivesse falando para ele que você está matando o familiar dele. Então, a gente precisa deixar combinado, precisa ser conversado antes de instituir a terapia. Depois de 72 horas, você reavalia esse paciente. Se esse paciente melhorou, ótimo, você vai manter a terapia. Se esse paciente piorou muito, é fácil, você vai suspender. Mas sempre vão haver aqueles pacientes que ficaram em cima do muro ou que a família ainda não está completamente de acordo com a medida. Você pode postergar por um tempo, mas você precisa ter em mente quais são suas metas. Então, quando a gente suspende, na ausência de uma resposta clínica pré-determinada, no tempo pré-determinado, quando o paciente piora, ou quando a família ou o paciente pedem. Bom, quais são as mensagens finais? Monitorize seu paciente e forneça informações sobre a evolução da doença. Esse paciente precisa saber o que ele tem, ele precisa saber que é uma doença grave e o que pode acontecer com ele. Sempre encaminhe para o nefrologista, ele pode te ajudar.
existem novas terapias, a gente pode tentar ajudar de alguma maneira. Encaminhe sempre que possível para o grupo de cuidados paliativos. Insuficiência cardíaca é uma doença terminal. Ele precisa estar acompanhado por um grupo de cuidados paliativos. Sempre compartilhe a decisão. A decisão não é sua. Acesse os valores do paciente. O tratamento certo para o paciente certo no tempo certo. Eu acho que essa é a principal mensagem de quando a gente fala de diálise. Era isso, pessoal.